AE Paraná, AM 630 apresenta Nossa História. A história contada por quem sabe. Apresentação, Zélia Cel. Olá, amigos de Paraná, estamos aqui ao vivo neste dia 5 de maio para comemorar uma grande efeméride. Estamos ouvindo ao fundo a serenata da Ópera Sidéria, porque comemorar é conhecer. E entre as muitas efemérides, que são as datas comemorativas deste ano de 2012, temos o centenário da Ópera Sidéria, a primeira produzida em Curitiba. Composta por Augusto Stresser e seu primo Jaime Balão e apresentada pela primeira vez no antigo Teatro Guaíra, que era na rua Doutor Muricy, ela estreou no hoje, já distante, dia 3 de maio de 1912. O Boletim da Casa da Memória de Curitiba, do ano de 1992, celebrou a saga dos pioneiros alemães, entre eles os Stresser, e graças a seus descendentes e pesquisadores aqui presentes hoje ao vivo em nossos estúdios, contaremos histórias desse grande feito. Então, eu apresento para vocês com muito prazer a neta de Augusto Stresser, Beatriz Stresser. Seja muito bem-vinda ao programa Nossa História. Muito obrigada, quero agradecer em nome da família, em nome de todos os descendentes do maestro e compositor, Augusto Stresser. É uma grande alegria estar aqui na presença dos amigos para a gente conversar um pouco sobre o centenário da ópera e a vida do maestro e compositor Augusto Stresser. Ao lado da Beatriz, nós estamos com a cantora Elaine Novaes Falco, ela que também é advogada e que vai nos contar, principalmente na segunda parte do programa, de um projeto de encenar essa ópera, que nós desde já desejamos ardentemente que se realize. Seja muito bem-vinda pela primeira vez ao programa Nossa História, aqui ao vivo, neste 5 de maio, que já esquentou, já esfriou, nós estamos aqui de cachecóizinhos, de casaquinhos, não é? Então, Elaine Novaes Falco. Isso, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, fiquei honrada em poder participar e estou muito feliz realmente por estar aqui com vocês. E que voz linda, hein? Já estamos observando a sua voz aqui, Elaine. E nós vamos falar agora direto com o Rio de Janeiro, também com o descendente direto de Augusto Stresser, ele que é produtor cultural, que se encontra num evento cultural que está acontecendo agora lá no Rio, e são muitos os eventos culturais. O Guilherme hoje não está conosco porque está em São Paulo, na virada cultural também. Seja muito bem-vindo ao programa Nossa História, Ronald Stresser Júnior. Boa noite, seja muito bem-vindo. Acho que caiu a ligação, será que demoramos muito? Então, nós vamos aguardar um pouquinho, porque hoje não está fácil. Você sabe que eu vindo para cá e estava observando um vento muito forte, talvez isso tenha interferido, não é? Então, vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos contar alguns detalhes sobre Augusto Stresser, que é para Curitiba o sinônimo da ópera Sidéria, né? Então, ele era um curitibano, nascido na esquina das antigas ruas da Carioca, que é hoje a nossa rua Riachuelo, e a Rua dos Alemães, que é a atual 13 de Maio. Augusto Stresser nasceu em 18 de julho de 1871.
Ele tem essa história de vida registrada pelo neto, infelizmente, hoje já falecido, Roberto Sérgio Stresser. Mais de relatos, de conversas ouvidas do pai na infância. Então, nós vamos contar o que o Roberto Stresser havia escrito sobre meu avô Augusto. Não conheci pessoalmente meu avô Augusto Stresser. No ir e vir das gerações, criam-se distâncias e se dissolvem os contatos. Meu avô faleceu quando o mundo estava apagando os derradeiros momentos da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Eu nasci quando o mundo se despedia da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, o que dá uma diferença de quase 3 décadas. Então, no ano de 92, quando o Roberto Sérgio Stresser escreveu este depoimento sobre seu avô, já haviam se passado quase 70 anos da sua morte. De que maneira eu poderia escrever sobre ele? Busquei, então, manuscritos deixados por familiares, cartas de época, objetos pessoais dele e da família. Conversei com parentes. Em especial, guardei de memória as conversas que mantive com meu pai Ari, o mais velho entre muitos filhos. Foi ele quem melhor observou os maiores momentos de alegria e dor na família. Quando se referia a seu pai, meu avô Augusto, quase sempre ele chorava, o que muito me marcou. Ficaram com meu pai manuscritos, documentos, cartas, recortes e jornais relacionados ao Augusto Stresser. Material guardado com grande carinho e especial cuidado, em gavetas e baús chaveados. Quando eu pedia para vê-los, papai fazia questão de estar presente, mas por várias vezes conseguia as chaves na sua ausência, satisfazendo minha curiosidade. Pela importância que meu avô teve como imagem a guiar meus princípios e minha admiração na infância, entendo hoje que não basta apenas os legisladores propiciarem homenagens póstumas àqueles que merecidamente conquistaram o direito de recebê-las, batizando espaços públicos com seus nomes. É necessário que o povo, em sua simplicidade, conheça-lhes os feitos, as virtudes, os atos, para entender o porquê das homenagens. Será sempre no culto e no respeito profundo a nossos antepassados que fixaremos também na lembrança de nossos descendentes a importância da memória coletiva. Porque um povo sem memória não tem identidade. Então, nós estamos realmente com dificuldade dessa conexão. Mais tarde, nós tentaremos novamente falar com o Ronald lá do Rio de Janeiro e vamos aqui tocando o programa com a Beatriz e com a Elaine. E a Beatriz me contava muita coisa. Você, Beatriz, parece que puxou aquela veia comercial, né, da família, porque os Stresser vieram na primeira leva dos imigrantes alemães que chegaram ao Paraná em 1829, não é? E se dedicaram de início ao comércio. E como é que você também acabou agora, esse ano, né? Na verdade, eu acho que até por atribuição desse espírito de conquista que os nossos antepassados tiveram, alguma coisa é passada através da cultura, do conhecimento que a gente tem dos que nos antecederam, e também alguma coisa deve ser do DNA que nos leva a buscar e desenvolver várias atividades durante a vida. Exatamente. Conseguimos agora, então, falar com o Ronald. Alô, Ronald? Oi, finalmente. Está muito difícil a conexão, mas felizmente conseguimos falar com você. Tudo bem, Ronald? Que bom, tudo com você. Tudo muito bem. Eu comentava com a Beatriz, sua prima que está aqui presente, junto com a Elaine, cantora também, que nos contará dessa vontade de ensinar essa ópera, dessa veia comercial da família Stresser. E não podemos deixar de falar também, né, do seu pai, que foi pioneiro aqui no rádio e na televisão, né, dos diários e emissoras associados aqui na nossa cidade de Curitiba, não é? É verdade. Você sabe que até tem uma história curiosa, que o Canal 12, eles inauguraram uma semana antes, mas sem som.
Olha Você só. ligava a TV, aí você tinha que ligar o rádio junto para poder ouvir. Não me diga. E o pai, ele começou já com tudo, né? Porque hoje em dia você botar na lógica digital, o pai já começou com a digital. Exatamente, exatamente. E você é irmão da Guta, né? Da nossa querida Guta Stresser, a Bebel da Grande Família, não é? É verdade. A Guta, eu sou irmão da Guta, não da Bebel, né? Irmão da Bebel. Eu que conheço. Então, essa veia artística está na família há bastante tempo. Mas você tinha uns aspectos interessantes do nosso homenageado de hoje, né? Com o centenário da ópera Sidéria, do Augusto Stress, que você gostaria de contar aos ouvintes do programa Nossa História, não é, Ronald? Eu acho interessante falar, né? Fora a parte artística e ele também era delegado do Tesouro, ele fazia gravuras para jornal, escrevia artigos, ou seja, ele já era jornalista. Uhum. Naquela época, que foi uma coisa que passou de pai para filho. Tipo, a gente diz que tem tinta no sangue na família. É verdade. E eu acho interessante o lado dele, que é um lado assim que pouca gente conhece, a Beatriz deve saber, que apesar das pessoas olharem para o passado e verem assim um passado que é sempre preso àquela coisa do colonialismo, né? Uhum. Português principalmente, ele era uma pessoa à frente do tempo dele. Uhum. Tipo, ele revolucionou com a Ópera Sidéria, a primeira ópera, né, paranaense. Ele revolucionou nas artes, ele era poeta também, e ele tinha um lado religioso, do ocultismo, né? Ah, não sabia. Ele era, em julho de 1910, ele junto com o Dario Veloso e mais uma turma, eles se reuniram no Clube Curitibano e fundaram a Ordem Martinista. Ordem Martinista. Ordem Martinista do Brasil, com uma carta do Papus, que era o grão-mestre na época. E o que era isso, Ronald? A Ordem Martinista, ela tem por princípio que nós somos cada um mais um na multidão, entendeu? Uhum. Independente do sucesso que a gente faça, do que a gente alcance materialmente na vida, a gente faz parte de uma sociedade, mas não de uma sociedade de consumo. Uma sociedade onde as pessoas estão inseridas de uma forma a se ajudarem, a viverem juntas, em sincronia, Uhum. digamos assim, com a natureza, né, com o meio ambiente que a gente vive, mas isso sem você querer, digamos assim, se sobressair na frente dos outros. Você é mais um no meio da multidão, e sabe a história interessante do martinismo, que vem de São Martinho, né? São Martinho, segundo conta a lenda, ele era um soldado romano. Uhum. E ele estava cavalgando, voltando uma batalha, e ele viu um pobre deitado na margem de um rio. Estava muito frio na época, ele tirou o manto dele e deu o manto para esse pobre se agasalhar. E foi nessa hora que ele teve um encontro com Jesus Cristo. E foi quando mudou a vida dele, que ele viu que a caridade, ela pode ser muito mais interessante do que a guerra, a competição. Eu acho que o Guizmo, a arte toda dele, esse veio artístico, a coisa de ser músico, de ser poeta, de ser jornalista, na verdade ele não estava procurando assim uma projeção social, e sim uma contribuição social. Uhum. Tomar de uma forma que agregar valor cultural, uma pessoa que pega uma lanterna e sai iluminando o caminho. Pois é, e você me faz lembrar da Laternenfest, aquela festa alemã que é celebrada nas comunidades germânicas, que justamente tem uma história bem semelhante a essa, de uma pessoa que deu seu casaco para outra que estava com frio, e essa pessoa estava perdida, e aí a cidade se iluminou e ele achou o caminho dele. Então, você me faz lembrar desse pioneirismo também dos estresses, nessa primeira leva de imigrantes que chegaram aqui ao Paraná, e uma história tão bonita. Eles vieram, sabe, no navio Charlotte Louise, se chamava,
E eram várias famílias de alemães que eles estavam lá, a Alemanha naquela época estava devastada pela guerra e eles eram gente muito humilde, tanto que eles vieram para cá para trabalhar na lavoura. E depois, com o tempo, eles abriram molaria e foram progredindo, mas sempre teve essa coisa de buscar o conhecimento, sabe? Não só o progresso material, o progresso pessoal mesmo, o progresso espiritual, digamos assim, porque eu acho que o espírito ele está não ligado ao que a bagagem que a gente leva dessa vida. Com certeza. Ela não é feita de matéria, ela é feita do que a gente adquire, seja em vivência, em conhecimento. Eu vejo isso no meu bisavô, um grande exemplo para todos nós. E você, como produtor cultural, você acha viável ser feita uma encenação novamente da Ópera Sibéria aqui em Curitiba? Olha, é viável com certeza. A gente está encontrando dificuldade porque faltam partes da partitura. O maestro Emanuel Martinez, ele conseguiu reunir muito material, mas infelizmente teve eu não lembro exatamente a data, né? Mas o tempo que o Gerba era presidente da Fundação Teatro Guaíra. Em 71, o Beatriz está falando. 78. O tio Milton reuniu todo o material que a família tinha, meu avô e os irmãos, ele reuniu tudo e entregou nas mãos da Fundação Teatro Guaíra. E acabou que esse material ele ficou jogado lá, jogaram num fundo de sala lá dentro e não deram o devido valor. Então, hoje em dia a gente está encontrando dificuldade em reunir. O maestro Martinez ele tem a ideia de recompor a parte que falta, mas enfim, aí seria com ele, né? Mas com certeza as pessoas que estão à frente do Teatro Guaíra hoje, com certeza isso vai ser facilitado, não é, Elaine? Tomara que seja possível. A Elaine que está aqui, depois ela vai contar para nós a segunda parte do programa, quais são as possibilidades que ela vê. E você está participando do movimento aí no Rio também hoje, né? Pois é, estive lá. Agora já voltei ao movimento Ocupa Rio, né? Que, aliás, é um movimento, esse veio revolucionário, que eu te falo. Pode ter ficado um tempo inanimado e incubado, mas eu adquiri de volta isso, porque na verdade os Stresser não são uma linhagem nobre ou sangue azul, a gente é gente do povo, sabe? Então. Do povo do Paraná. Não posso dizer que a gente é pé vermelho porque a gente é de Curitiba, mas tem os Stresser lá pé vermelho também. Então. E é um movimento mundial, né? Que prega o fim da especulação financeira, imobiliária, de qualquer forma no mundo, e a democracia direta, a democracia real, que seria, em vez de você dar poder para um político decidir por você, você tira o poder desse político e dá para o povo. O próprio povo toma a decisão. Tá certo. Uma mensagem final, então, para os ouvintes do programa Nossa História, por ocasião do centenário da execução da Ópera Sibéria, que foi no dia 3 de maio de 1912, do Ronald Stresser. Você é bisneto, né, de Augusto Stresser, né? Exato. Sua mensagem final, então, Ronald, agradecendo muito suas palavras. Eu queria mandar primeiro um beijão para a Beatriz aí, que faz tempo que eu não vejo, Obrigada. Né? Você, a gente se fala no Facebook sempre. Isso. E para a Elaine, para todos que estão aí. Obrigada. E dizer que o Paraná é um estado que ele é um estado enraizado realmente na coisa da terra, pé no chão. É um estado pé no chão, moro no Rio aqui tem 11 anos. Eu já morei no Recife, já morei na Bahia. E todo o Brasil que eu viajei, eu vejo que o povo paranaense é o mais pé no chão. É o que acredita que as coisas elas precisam ter uma raiz, um embasamento, uma base sólida para poder crescer. Isso mesmo. Muito obrigada. Bom final de semana. Até uma próxima oportunidade. Agradeço eu, Zé. Um abraço para você, para todos aí, para todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Então, daqui nós prosseguimos.
falamos com o primo da Beatriz aqui, né, Beatriz? Isso mesmo, Roland. Ele tinha estado aqui recentemente, mas nós não conseguimos reunir vocês, né? Pois é. Então, recebemos um telefonema agora, Nivaldo também falando. O Zig da Água Verde está confirmando a audiência. Um abraço, Zig, muito obrigada. O Zig é nosso grande colaborador também, ele manda contribuições excelentes para o programa. Quero agradecer todos os telefonemas, todas as mensagens, os e-mails para nossa história m630@hotmail.com, os telefonemas aqui para o 3331-7431 ou 7432. Nós estamos aguardando o Paulo José da Costa, não sei o que aconteceu. Algum imprevisto? Provavelmente. Até agora não chegou. Ele é o pai da Marília Vargas, né, da cantora, né, Elaine, que já gravou aquele primeiro CD com músicas paranaenses, cantora lírica, faz sucesso na Europa, e também gravou a Serenata do Augusto Stress, que daqui a pouco, no início da segunda parte do nosso programa, nós vamos ouvir. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, algum comentário, confirmando a audiência também, você pode ligar para 3331-7431 ou 3331-7432, prefixo 41 para quem nos ouve pela internet. E também o programa pode ser ouvido pela internet, acessando www.e-paraná.pr.gov.br. Nivaldo está sozinho, estou ouvindo o telefone tocar aqui, e então, daqui a pouco ele traz os recadinhos para nós. Continuando, Beatriz, você disse que cada dia descobre mais coisas, né? Sobre a veia comercial, né, da família que nós paramos a nossa conversa. Olaria, né? Exato. Então, você veja, a gente aí conclui o seguinte, a curiosidade, o universalismo, a visão do interesse pelo novo, pelo desconhecido, é que move as pessoas e leva ao desenvolvimento dessas habilidades ou dessas virtudes, né? Então, veja, o meu avô, ele era, por profissão, ele era funcionário público federal, mas por amor, por interesse particular, interesse próprio, e aí sim foi o que mais fez a fama e que mais deixou memória na vida dele, começou a procurar conhecimento na música, na escultura, ele fez intervenções na poesia, no jornalismo, ele chegou a ter um jornal, né, que se chamava o Guarani. Eu tenho guardado essas edições todas, né, foram 2 ou 3 anos de jornal, em que ele era o editor, o redator-chefe, e então havia lá já edições com assinantes, era um jornalzinho pequeno, logicamente guardadas as proporções da imprensa, né, do material disponível para editar um jornal naquela época, mas era muito interessante. Tinha Silveira Neto, tinha vários, Langue de Morretes, tinha obras também de outros artistas com ilustração, Silveira Neto, ilustrações do meu avô também. Então, a curiosidade e o interesse pelo novo faz com que a gente, durante a vida, vá desenvolvendo e buscando novas oportunidades, né? E nessa forma em que, hoje, com quase 50 anos, eu resolvi abrir a minha loja, o meu negócio, né? Mas nunca desvinculando a arte, porque a arte quando ela está dentro da pessoa, como é o caso do meu avô, em tudo a arte ela pontifica, né? Com certeza. Em tudo. Então, em todas as atividades, no ocultismo, na família, né? Então, eu tenho histórias assim que meu avô chegava da repartição, quando ele trabalhava, eram 8 filhos, né? Então, minha tia contava muitas histórias, que minha tia, eu cheguei a conhecer bem, o tio Ari, o mais velho, eu ia na casa dele, mas assim, uma vez por semana, e era uma pessoa bastante reservada, e eu lembro que eu sentava do lado dele, ficava olhando para ele, eu admirava, mas ele não contava histórias assim, minha tia contava, a irmã, acho que um pouquinho abaixo. Então, ela dizia que quando meu avô chegava em casa, ele sentava na sala e os filhos todos vinham e sentavam no chão ao redor, e aí então ele conversava com os filhos. Então, isso é uma coisa que completa a alma do artista. Então, o artista, ele não é artista só na lida da sua arte, ele é artista como ser humano.
né? É um ser humano sensível. Então aí a gente passa a compreender o porquê que ele não se satisfazia, ou a maioria dos artistas, é difícil você conseguir encontrar um artista que ele seja assim, unicista, que ele consiga, ele faça só aquela arte. Isso parece a Elaine está aqui, ela vai dizer isso melhor que ninguém. Ela canta, ela faz escultura, ela pega, eu fiz um desenhinho, o desenho é maravilhoso, entendeu? Porque é uma coisa que aflora. Isso, é verdade. Ele fez, parece que a medalha do cinquentenário do Paraná, né? Ele fez a medalha da comemoração, foi um concurso que foi feito e ele participou e ganhou. É a medalha da comemoração do cinquentenário da emancipação política do Estado do Paraná. É uma medalha em bronze, né? Foi feita por ele. Assim, a casa em que ele morou e em que ele construiu, né? O projeto hoje ele pertence ao hotel, esqueci o nome do hotel agora, eu já lembro para te falar, mas enfim, o hotel preservou essa casa aqui em Curitiba, em Curitiba. E o que acontece dentro tem uma pequena placa em que citam as características arquitetônicas daquela edificação, que para a época ela era muito moderna, contemporânea. Ela era, assim como o Ronald colocou, que era à frente do seu tempo. Com certeza. Então, nós recebemos agora um telefonema da Milde, nossa querida Milde Ferreira Bar, parabenizando pelo tema e dizendo que tomara que saia ópera para ela cantar, amiga. Tu é cantora. Olha, Elaine, já temos já temos uma candidata aqui para fazer parte desse elenco, né, da Ópera Sidéria. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos com a história de Augusto Strasser e da Ópera Sidéria. AM 630, a serviço da comunidade. De segunda a sábado, às 8 da noite. Brasil em Tempo Real, com Rubens Greifo. Os bairros e a região metropolitana de Curitiba são diariamente o foco de notícias e serviços da E-Paraná AM 630. Se você se interessa por saúde, segurança, educação e muitos outros assuntos de primeira importância para o cidadão paranaense, sintonize a AM 630 e permita que faça parte da sua vida, em casa, no trabalho, no carro, o melhor do rádio serviço do Paraná. Você pode ouvir a E-Paraná AM 630 também pela internet. Acesse www.rtbe.pr.gov.br. A E-Paraná AM 630 está apresentando Nossa História. A história contada por quem sabe. Apresentação: Zélia Cel. Então, nós ouvimos Marília Vargas, tendo Ben Ursionek ao piano, do CD Todo o Amor desta Terra. A Serenata da Ópera Sidéria é uma das faixas desse CD de músicas paranaenses e paranistas.
que o Paulo José da Costa, o pai da Marília, ficou de nos trazer hoje. E ele se perdeu no meio do caminho. Eu torcer para que ele ainda chegue. Olha, parece que o Neval está correndo atrás de alguém ali. Tomara que seja ele. Tá meio apuradinho aqui hoje. Então, nós vamos contar para vocês mais um trechinho sobre os dons artísticos de Augusto Stresser. Esses dados, gente, foram passados por Roberto Sérgio Stresser. O Roberto era meu amigo particular. Eu o conheci, a sua filha estudou com a minha filha, a sua esposa, minha amiga, e ele tinha uma vontade muito grande de entrar no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Tanto que ele se dedicava a vida inteira sempre tinha uma pessoa na família que pesquisa história de Santa Catarina, e ele pesquisava tudo do Augusto Stresser. Tanto que aí ele ia entrar no Instituto Histórico, tem que haver 3 indicações, a gente indicou o nome dele, e estava tudo pronto. No dia da posse, o Roberto veio a falecer. Então foi uma coisa realmente muito chocante, a família ficou muito chocada, e a esposa não conseguia mais sequer entrar nesse quarto onde ele guardava tudo de Augusto Stresser. Então isso realmente foi uma coisa muito triste. E ele conta aqui sobre os dons artísticos, nesses papéis que ele tinha me dado e guardado, os dons artísticos de Augusto Stresser. Nos idos de 1880, ao sair a passeio pelos arredores da olaria, numa tarde de domingo ensolarada, Augusto notou sobre os pinheiros que havia no açude do Bacaxiri, onde eles tinham a olaria, havia um homem sentado, pintando à vista de um lago. Era Eupinice Torini, que se ofereceu para dar aulas de pintura a Augusto. Então, com o consentimento dos pais, ele se mudou para a casa de uma tia Mariana Schleber, no centro de Curitiba, passando a receber de Torini essas lições de pintura. Seu primeiro quadro a óleo foi cópia de uma paisagem que existia na sala de visitas da família Ricardo Negrão. Essa cópia ele deu à mãe pelo seu aniversário. O professor não se demorou muito em Curitiba e foi embora para o Rio de Janeiro, depois para a Itália. Então, Augusto também se dedicou à escultura, em parceria com Silvio Schleber, passeando no Bacaxiri e moldando figurinhas de barro inicialmente e depois muitos bustos humanos e figuras de animais. Então eram encontrados sempre em meio aos tijolos que secavam nessas prateleiras da olaria. Você veja, Zélia, só interrompendo, aproveitando o que você está falando, desses dons, né, os filhos de Augusto, vamos falar um pouquinho sobre a descendência, né, um deles tocava piano. Outra pintava, né? E assim cada um levou uma dessas habilidades consigo. Então a arte, ela leva a multiplicação da arte, né? É uma coisa bem bacana e de pura intuição, porque veja só, ele estava passeando e aí num lugar que era, na época, era um arrabalde, era fora da cidade. Né? Era uma chácara. Isso. Que meu bisavô, em que meu trisavô, na verdade, vindo de Rio Negro para Curitiba, ele se estabeleceu primeiro. Rio Negro primeiro. Meu bisavô, na verdade, eles vieram de Rio Negro para Curitiba e ele também era comerciante. Nessa casa onde meu avô nasceu, era uma loja de como se pode dizer hoje, era uma loja de vários produtos, como se tinha muito antigamente. Eles vendiam enfeites para casa, eles vendiam querosene, eles vendiam de todas as coisas que as pessoas precisassem no mesmo local. E ali meu bisavô trabalhou muitos anos, né? Então, depois é que eles foram montar a olaria aí no Bacaxiri, que é onde foi que esses fatos que você cita agora aconteceram, né? Exato. E depois nós temos aqui que na ausência do mestre de pintura, né? Então ele passou a se dedicar ao desenho, litografia. Na recém-instalada Barão do Cerro Azul havia uma litografia dirigida por Narciso Filgueira. Ele trabalhou mais um ano como gravador e foi no porão da oficina que ele desenhou seu primeiro trabalho a crayon em 1889 na forma de alegoria à proclamação da República. Essa alegoria foi estampada na primeira página do jornal 15 de novembro, que era de propriedade de Narciso Filgueira.
Então, ele publicou ainda o retrato de um escritor português chamado Castelo Branco, que foi exposto na vitrine de uma das lojas de Curitiba. E também publicou o retrato do seu amigo e colega Silveira Neto. E, em parceria com ele, publicava aquele jornal que você falou, Beatriz, no Guarani. Tem várias, né? Gravuras, né? Generoso Marx também. Que ele fez os desenhos, né? Depois, com Leite Júnior, ele publicou o jornal A Fanfarra, né? Estudou pintura, escultura e música no Conservatório de Belas Artes, que era instalado pelo professor Paulo Assunção. E ele reproduziu a tela Pôr do Sol, hoje inexistente. Ninguém sabe onde foi parar essa tela. Mas seu primeiro trabalho oficial foi a Torre de Belém. Esse também já não existe mais. Esse quadro ficou muitos anos sem conservação e, infelizmente, a tinta ela se deteriorou e então ele também já não existe mais, esse quadro. Em outubro de 1902, Augusto Stress expôs um quadro retratando de corpo inteiro o Dr. Trajano Reis com as insígnias de grão-mestre da maçonaria do Paraná. O qual também era adepto, aquilo que o Ronald falou aqui, né? Cultivando o ocultismo científico e seguindo sistematicamente as teorias. Então, aqui que você falou, né, 10 de agosto de 1903, quando foram abertos pelo governo do Estado festejo do cinquentenário de elevação do Paraná à província, ele andava pelos caminhos da ourivesaria e foi o autor do desenho da medalha comemorativa ao evento. Aquele concurso foi o primeiro colocado, como você falou. Ele casou-se com a Ernestina Gertner, natural de Curitiba, e tiveram 8 filhos, Beatriz? 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens. Hoje nenhum mais é vivo, né? Netos, ele tem ainda... netos, né? Tem, bastante, né? E você é uma delas. Então, vamos conversar agora com a Elaine. Elaine, conte um pouco da sua vida ligada à música, na primeira vez que você vem ao programa, se quiser cantar um pedacinho. Vou deixar a Marília cantando, vai ser duro. Depois que a Marília cantou, Deixamos a Marília. Aliás, a Marília tem um trabalho muito bonito de música paranaense. Reconhecida internacionalmente. Pena que realmente alguma coisa deve ter acontecido que o Paulo não pôde estar conosco. Deve ter havido algum imprevisto. Não perderia uma oportunidade dessa. E o trabalho dela realmente é um trabalho que vale a pena conhecer. Um trabalho bem pesquisado, bem feito. Além da voz dela ser maravilhosa, ela tem realmente um trabalho de pesquisa, né? Em cima disso, que é algo que com muita felicidade a gente tem visto que está acontecendo porque nós estamos começando agora os períodos bicentenários, né? Esse ano vai começar o período bicentenário da Ópera Sidéria e vai começar a vir os movimentos paranistas inteiro, né? Que é a sequência. Então nós estamos realmente vendo o crescimento dessa questão da pesquisa da música paranaense e da ópera paranaense, que não, a Sidéria é a primeira, um grande sucesso, mas não é a única, né? Isso mesmo. E o que mais que você descobriu nesse teu trabalho? Como é que está o andamento? Quais são as possibilidades que você vislumbra? Bom, a ópera Sidéria, ela vai ser feita, boa notícia para os seus ouvintes. Boa notícia, olha aí, Miri. O problema é só o quando, né? Mas com certeza vai sair, isso já é importante. Essa ópera, na verdade, ela tem 2 versões. Ela tem uma versão de 1909, que é a original do Augusto Strasser. Quando ele escreveu essa ópera, ele escreve em 2 atos, no piano dele, para coro e solistas, né? Então tem a tradução para piano, coro e solistas. E na sequência, aparece por aqui, por Curitiba, com a sua companhia de ópera, o Léo Kessler, né? Um maestro. E ele mostra o trabalho para o maestro, e o maestro se interessa, acha uma obra muito bonita, e eles juntos então fazem o 3º ato, né, porque a ópera normalmente tem 3 atos, e o Kessler faz a orquestração. Então, na verdade, são duas versões da ópera. A versão de 1909, que é com um piano sem orquestração, ela já está aprovada pela Fundação Cultural de Curitiba. Ela vai ser feita, então, no formato de ópera ilustrada, na exata concepção original do autor. Essa partitura existia no mesmo Museu de Imagem do Som. Nós a pegamos
É uma leitura um pouquinho difícil, porque você tem que ler o que foi escrito à mão, né? Mas Era bico de pena. Bico de pena. Escrito à mão, bico de pena. Lindo, lindo. Uma peça linda. Lógico, eu só tenho ele, a cópia, foi fotografada, né? Não xerox, não, porque eu trago a partitura. E como é que é a cópia, então? Fotografada pelo próprio pessoal especializado do Museu de Imagem do Som. A gente não... Só toca ali com luvinha, olha, tá aqui, viu? Tchau, acabou. Então nós tivemos acesso a isso. E também é uma partitura da redução para piano do material que foi para o Teatro Bahia. Da orquestração do Keres, a redução para piano, nós tivemos acesso, essa foi encontrada. Então, com isso, nós estamos fazendo a projeção, só não começamos a produzir ainda porque a Secretaria de Finanças do município suspendeu a captação de recursos nesse primeiro semestre. Então, vamos ter que aguardar até a hora certa. E o libreto? É uma graça. O libreto está completo. O libreto que foi escrito pelo primo do Augusto Strega, no Rebalão. O libreto, para nós, hoje, ele merece uma tradução, né? Porque aquele português, 100 anos atrás e 100 anos atrás, parece uma outra linguagem. Você lembra da história, assim? Lembro. É uma história de amor. O fundo dela é a Guerra dos Confederados, Guerra de Lapa, né? Mas a história mesmo é uma história de amor. Você vê claramente uma influência italiana, ela tem aquela coisa da ópera italiana, da orquestração, da harmonia, né? E a história em si é uma história de amor. A Cidéria é uma linda menina de 15 anos. Papai, Paulo, ele acolhe um rapaz que desertou da guerra dos Confederados. Então existe ali uma passagem sobre o que foi essa guerra, a Revolução, né? Federalista. Exatamente. E naquele mais tradicional da ópera, Cidéria vê vê Cidéria, ele se apaixona assim no primeiro olhar. Isso é coisa de ópera mesmo, né? Não precisa acontecer mais nada, ela já sai cantando com os passarinhos que ela está apaixonada. E daí tem as tragédias. Ela estava noiva do Juvenal, e o Juvenal percebe que ela está interessada por um outro homem. E o mais, vocês, quando produzir a ópera, vocês vão assistir, por favor. Não vou contar tudo, no final da história, né? Aí isso não pode. Mas é uma coisa muito gostosa a produção e a pesquisa desse trabalho. Porque, como a gente está fazendo a produção dela como uma recuperação da história, a recuperação do 1909, nós também estamos pesquisando a recuperação do procedimento que se fazia a ópera na época. Por exemplo, a ópera na entrada do século XX, ela ainda é feita da mesma forma que se fazia no século passado, onde se considera que a grande ópera é a reunião da música, do libreto, né, a história, a literatura, a dança, o canto e as artes plásticas. Que beleza, porque né? Naquela época quem fazia cenografia não eram cenógrafos, eram artistas plásticos, eram pintores. Naqueles filmes antigos a gente ainda vê cair aquela tela no fundona, e cai a telão. Pois é, eles faziam aquelas pinturas a óleo atrás e faziam a cenografia. E como eu tenho também essa parte eu estou estudando ainda artes plásticas, nós reunimos um grupinho de meninas, nós por enquanto nos chamamos delas da Adega. Delas por causa das belas artes, da Adega porque a gente faz um trabalho de recuperação das coisas antigas. Para trabalhar justamente as telas cenográficas. Então tem a Nacir Davi, que vai fazer a tela. Nós vamos usar acrílica, não óleo, que seja mais rápido, evidentemente. Mas aquelas telas grandes ainda, hein? A Gabriela está me ajudando a fazer a parte da cenografia, do figurino, a recuperação dos figurinos. Como que você recupera o figurino? Você tem fotos? Nós precisamos das fotos da época, como é que elas eram, né? Daí nós estamos virando 1800 para 1900. Então tem saindo da anquinha, né, para entrar o vestido um pouquinho mais reto, mas ainda é o vestido longo, ainda não entrou o império,
a maquiagem também. A maquiagem é aquele pó branco, só tinha o tom de vermelho, né? Não tinha o rosa, não tinha o colorido que nós temos hoje. Então só tem o rouge, famoso, Moulin Rouge, os rouges, aquela discussão que mulher que usa batom é prostituta, que só tinha um vermelho. E se a prostituta usava o vermelho, ninguém mais podia usar aquele vermelho. Então tinha toda essa discussão, as rendas da época, os bordados, então tem todo esse material de trabalho. Arte Nouveau, né? Oi? É um período da Arte Nouveau, né? O período de 1912, que foi o lançamento da ópera, que não é a ambientação da ópera propriamente dita, mas a gente vai poder misturar um pouco disso na montagem. O 1912 aqui em Curitiba já é Arte Nouveau, né? Já estamos em plena arte. Inclusive a arquitetura dessa casa que eu citei há pouco é totalmente Arte Nouveau. Para quem quiser lembrar do que é Arte Nouveau, é aquele passeio público, aqueles portais, exato. A reforma agora que foi feita no Paço da Liberdade também, aquele prédio todo Arte Nouveau, todo aquele desenho circular, aquele trabalho delicado, curvas, né? E sempre vale a pena observar a similaridade, como as coisas vão e voltam, né? A Arte Nouveau, por incrível que pareça, da L'Époque, os princípios da Arte Nouveau têm tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? Exatamente. A Arte Nouveau é um período... A Arte Nouveau surgiu para contrapor o início da era industrial. Então, o circular, as flores, aquela coisa toda, é porque na época se achava muito feio aquele caixote da construção dos operários. E eles queriam, na verdade, fazer com que o artesanato, as coisas feitas com as mãos e as formas circulares, as formas naturais, as flores, trouxessem uma vida mais agradável, uma vida mais bonita à população, dessem uma opção de vida à população. Eles só fracassaram porque, como a industrialização estava começando ainda, eram a primeira revolução industrial, começo do século XX, virada do século XX, eles não tinham noção de algo que para nós hoje é muito simples. O produto industrial é mais barato do que o produto feito à mão. Na época não se tinha essa noção. E grande parte das propostas que criaram a Arte Nouveau, elas acabaram fracassando durante o século XX exatamente por causa disso. Quer dizer, hoje onde que a gente lembra de Arte Nouveau? Tiffany, aquelas joias maravilhosas, aqueles brincos sensacionais. E a moda está os cristais Olympe. São coisas absolutamente carésimas, que serviram só para mais rica elite. Mas a origem dele não é isso. A origem dele era fazer tapeçarias, fazer tecidos, fazer coisas à mão, fazer artesanatos. Esse é o princípio da Arte Nouveau. Então, tem essa coincidência de que quando você vai ver o período, o que era o ideal, o que eram os sonhos, o que um Augusto Strasser vivia e desejava, e você traz isso para a nossa época, você vai olhar assim, meu Deus, passaram 2 guerras, a gripe espanhola, a Guerra Fria, que o século XX foi marcado por guerras, e depois que tudo se passa e chega na nossa época, nós estamos buscando exatamente as mesmas coisas. Nós vivemos de novo esse período. E você me fez lembrar de uma coisa, eu estava assistindo O Tempo e o Vento, um dia desses, para rever episódios históricos, e depois eu vi o making off. E as roupas realmente foram feitas à mão, porque elas não poderiam ser costuradas na máquina, porque não havia máquina ainda naquela época. Então, elas são feitas à mão e envelhecidas, né? Então, isso é muito interessante. Eu estou aqui com o nome das personagens da Ópera Sidéria. A Marieta Bezerra, que fez a Sidéria. Estou com 4 fotos aqui. A Josefa de Freitas fez a Tilde. O Jorge Bunschel-Pressenwilg, não sei o nome alemão aqui, fez o Alceu, e o Jorge Leutner fez o Juvenal. Aqui estão as fotos dele. O que você me diz desses trajes, Elaine? Você que analisou tão bem aqui o figurino da Ópera Sidéria. Exatamente. Isso aqui são os trajes, devem ser os trajes sociais, não devem ser os trajes de ópera, né? Você veja que isso aqui já é a entrada da Arte Nouveau.
Nós temos aqui a Dona Josefa com esse maravilhoso chapéu, que era uma coisa de época. Abas largas. Abas largas, maravilhosas, mas o vestido ele é fechado até o pescoço, né? Ainda não se tem a liberdade de roupas que vai se desenvolver muito rapidamente, por sinal, no século XX. Essas mangas são curtas, são fechadas, não são mangas bufantes, e todo ele é bordado, todo ele é trabalhado, ou com rendas, como é o caso da foto da Marieta, ou bordados, como é o caso da Josefa, tudo muito trabalhado, tudo muito cuidado. À mão. À mão, sim, sempre bordado, né? à mão. E outra coisa curiosa também, na roupa dos homens, a roupa dos homens nunca muda muito, né? Ele tem esses ternos, praticamente os ternos são quase que até hoje a mesma coisa. Mas é curioso observar esses colarinhos altos, né? A gente olha hoje isso, fica imaginando como é que o cara conseguia falar com um colarinho grudado no meio da garganta. Engomavam, né? Engomavam com clara de ovo, passado a ferro a carvão, que não podia pular o carvão porque as camisas eram imaculadamente brancas, limpas com anis, secas corada, anil. Anil, aquele anil azulzinho. Aquele anil azulzinho, eles passavam, faziam uma mistura de sabão com anil e punha para corar no sol. Olha só. Porque daí o sol aquece aquela mistura de sabão com anil e aquilo fica branquinho. Aí depois aquilo lavado, é tirado aquele produto, aí vai para dentro de casa, ferro a carvão, então bota carvão dentro do ferro, tem que cuidar porque o carvão pula, né? Se pular vai ter que lavar a camisa toda de novo, com ferro a carvão passa-se com clara de ovos. Às vezes usa goma, né? Os mais pobres costumavam usar clara de ovos. Inclusive nos conventos, muita parte dos doces dessa época são doces feitos com gema de ovo. Porque a clara era usada para engomar e a gema era usada para... Convento de Portugal, né? Exato. Tem muitas receitas deliciosas dessa época que é usada só a gema. E a gente fica perguntando, o que é a clara? É que a clara era usada para engomar as roupas. Veja quanta informação tem uma composição musical. Composição musical. Você viu só a ópera Sidéria? Não dá vontade de uma coisa viva. Ver a ópera encenada? Dá, né, gente? Eu acho que a função da arte é ser divulgada, realmente. Ela tem que ser viva, né? Não é uma língua morta, porque a linguagem da arte ela é imortal. E o desejo da gente realmente que né, como membros da família, como pesquisadores, né, é que essas peças musicais, todas, e toda forma de arte e de expressão, como a gente está falando agora nessa época do movimento paranista, né, tantos escultores como o João Turim, tantas outras pessoas que tiveram coisas maravilhosas e pouco conhecidas, que a gente pudesse ter lojas com produtinhos vendendo cópias, como no exterior a gente vê isso, e que faz o quê? Transmite a arte. Pode ser uma coisa inexpressiva em valor monetário, né? Uma coisa simples, mas a gente precisa ter CD da ópera, a gente precisa ter livro, a gente precisa ter imagem, que é o que a Elaine está começando a produzir, como a gente está falando quando. E nós queremos lembrar de um trecho de um filme que durante a pesquisa que o Roberto Stresser fez na época, foi encontrado o fragmento de um filme sobre Sidéria, com aproximadamente 1 minuto e meio de duração, em bom estado de conservação, apesar do suporte ser em nitrato. Se não me engano, foi o Larry Lung que encontrou esse trecho. Você sabe essa história, Beatriz? Foi o Arrelum que encontrou, e lá não, na verdade foi um pouco diferente. Esse filme, eu lembro desse filme já desde há muito tempo que existia, que estava em posse da família. Depois, ele foi perdido por algum motivo e foi encontrado pelo Arrelum lá no Rio de Janeiro, que o pessoal estava fazendo um trabalho de restauração com o material. E depois, segundo consta, ele está na Casa da Memória, né? Esse filme, ele foi preservado. E além de Curitiba, houve 2 apresentações da Ópera Sidéria na cidade de Ponta Grossa. O sucesso foi tão grande, que foi tão popularizada, que o piano, se ouvia nas casas de família, se ele tocava
tocada, assoviada música. As meninas que nasceram recebiam o nome de Sidéria e surgiram ainda uma barbearia situada na rua Rio Branco com o nome de Sidéria, uma leiteria e uma marca de cigarros com o nome de Sidéria. A partitura foi editada com sucesso e o original foi doado pela família ao Teatro Guaíra, né, pela família Stress. Então, é curioso também a gente relatar que na época, porque a ópera, você conhece uma ópera atual? Conheço. Tem uma ópera escrita há pouco tempo, contando algum fato contemporâneo? Não, porque a gente está mais com, agora na atualidade, a gente está com pesquisa de som, né? Eles, quase todos os compositores, eles estão trabalhando mais com pesquisa e de nós som. estamos a 3 minutos do término do programa. Então deixa eu só acrescentar. E o Stresser conseguiu uma coisa que poucos paranaenses conseguem e que até hoje, 100 anos depois, nós ainda nos perguntamos por quê. Ele conseguiu ser publicado. A Sidéria foi publicada na revista FON do Rio de Janeiro. Ele passou o teto de ferro, o teto de vidro da fronteira do Paraná. E as coisas do Paraná nunca saem daqui, que é um grande problema que todos os artistas têm. E ele não, ele conseguiu ser anunciado. A revista FON. Revista FON. Então, muito obrigada pela participação de vocês, por essa explanação brilhante da Elaine Novaes Falco, da Beatriz Stresser também, contando, né, do seu ascendente. E, então, uma mensagem final, rapidamente, começando pela Beatriz, agradecendo muito, lamentando que o Paulo não pôde, alguma coisa deve ter acontecido, não pôde comparecer hoje. Beatriz, obrigada. Quero deixar o nosso agradecimento pelo seu convite, né, pela sua lembrança. A Elaine também, porque a gente está acompanhando o trabalho dela, maravilhoso, e com certeza vai ser vitorioso em breve. E deixar aqui o nosso apelo nesse mesmo sentido, de que a arte ela é criada para que ela gere vida e que ela seja viva. Então, eu acho que mais importante do que a gente está aqui falando sobre o que aconteceu, os motivos que criaram, que levaram as pessoas a fazer essa composição, é poder ouvir, que eu acho que é a liberdade e é o grande sonho de todos, né? Com certeza. Muito obrigada. Elaine, suas palavras finais, agradecendo muito. Agradeço muito a oportunidade da homenagem ao Stresser e de divulgar o trabalho da gente. Então, a nossa foto vai ser para o blog www.nossahistoriam630.blogspot.com, agradecendo os trabalhos do Enevaldo, a direção de Paulo Vítola. Nós vamos encerrar com Marília Vargas cantando um poema de Helena Collodi, que também faz 100 anos nesse ano. Um bom final de semana a todos, até o nosso próximo encontro. A Paraná AM 630 apresentou Nossa História. A história contada por quem sabe. Apresentação Zélia Fel. AM 630. A Rádio Pública do Paraná.